doutor Juraci, minha imagem foi tirada aberto os trabalhos da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Pernambuco, hoje, dia 30 de julho de 2025, nós temos 73 processos na pauta, dos quais 5 com pedido de sustentação oral. Doutor Nixon, é isso que o doutor Juraci falou. No caso, quem liga o som e a imagem é a própria parte, o próprio advogado. Então, deve ter tocado em algum canto que está sem a imagem. Mas o mais importante do que a imagem é o som para fazer a sustentação oral. Mas vamos na sequência. Nós, como eu disse, nós temos 3 ou 5 pedidos de sustentação oral e, na sequência, o primeiro deles é o número 3 da pauta, da minha relatoria, é o recurso sentido estrito, que, na realidade, é um agravo contra uma decisão terminativa que nós proferimos nesse recurso sentido estrito. O doutor Alcides, que vai fazer a sustentação oral. Eu, rapidamente, só para deixar claro o que é um agravo no recurso sentido estrito interposto pela defesa de Ailton Rodrigues contra a decisão monocrática desse relator que deu provimento ao recurso do assistente de acusação e revogou a decisão proferida pelo juiz da segunda Vara Criminal da Comarca de Vitória de Santo Antão, que nos autos do processo, em destaque, decretou a extinção da punibilidade do agravante ante a prescrição antecipada. A questão é essa, a prescrição antecipada. Resignada a defesa, através do presente agravo, insiste que é incontroverso que entre o recebimento da denúncia e a data da decisão não houve qualquer marco interruptivo e tampouco sentença condenatória, aplicando-se assim em prazo prescricional de 12 anos. Requer a reforma da decisão monocrática. É esse o relatório. Então, doutor Alcides, eu peço que declare o nome, número da OAB e a parte que representa. E tem a palavra. Bom dia a todos, excelência. Meu nome é Alcides Luiz da Silva Filho, OAB 65193, representa aqui a Neoenergia vítima. O senhor representa a Neoenergia, não é isso? Isso, Neoenergia vítima. Pois não. Então, na realidade, o senhor quer que o objetivo é que o recurso seja improvido, não é isso? Então não há necessidade de sustentação oral, não, porque essa matéria é uma matéria já pacificada, no sentido de que não pode o magistrado extinguir o processo sob a ótica da prescrição antecipada. A prescrição real não ocorreu ainda. Então, o magistrado não poderia ter um feito. Então, por isso que eu decidi monocraticamente e no agravo eu estou rejeitando o agravo, no caso, julgando improvido o agravo. Tá? Então, não há necessidade da sustentação oral. Tá bom? Ok, excelência. Obrigado, viu? Então, eu vou, como os eminentes desembargadores já votaram, eu vou anunciar só o resultado do julgamento, que a unanimidade negou-se provimento ao agravo. Tá? Muito obrigado, doutor Alcides. Obrigado. Na sequência, até então não tinha entrado. Juraci, sabe dizer se entrou o advogado do processo número 16 da minha relatoria? Excelência, entrei. Agora não tem pedido de sustentação, não, é só preferência. Arthur Henrique. É só preferência, doutor Henrique. Veja, isso. Tá bom. Então eu já estou com ele pronto aqui, eu vou julgá-lo. Trata-se, é o recurso sentido distrito 1415 de 38 da minha relatoria, é o recurso sentido distrito de Renato Lira Alves de Souza contra a decisão do magistrado da comarca de Goiânia, que o pronunciou juntamente com mais dois acusados. O recurso é tão somente de Renato Lira, salvo engano, transitou em julgado em relação ao denunciado Wanderson
e Yuri. A decisão de pronúncia, eu estou pedindo à defesa para mantê-la. Entendo que a materialidade do delito restou comprovada, a autoria, há indício suficiente de autoria para submeter os réus a julgamento. Teve a autoria material e a autoria intelectual. Ao recorrente é imputado a autoria intelectual, porque a denúncia diz que ele, o Renato, era o dono da droga que foi vendida a uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa não havia pago. Consequentemente, apesar de ele estar preso, o Renato ainda dominava o tráfico de entorpecente e teria vendido a essa terceira pessoa uma droga. E como não havia sido pago, ele teria encomendado a morte da pessoa que, inclusive, nem faleceu. Quem faleceu foi uma outra que estava na residência, no caso, o Vinícius. Mas quem participou presencialmente também do delito foi um adolescente, a Thaís, e que confirma também, informa que a participação como mandante do Renato, juntamente com o Vitor, e os demais depoimentos também indicativo nessa natureza, dessa posição, o que leva a autorizar a remessa do caso para o Tribunal do Júri. Assim, eu estou negando o provimento ao recurso. Os demais julgadores também já se manifestaram, eu vou anunciar o resultado do julgamento. Recurso entre distrito 14 e 15, distrito 38, a unanimidade negou-se provimento ao recurso. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Obrigado. Na sequência, nós temos, então, o 53, que é a doutora Janaína. O 53, é a apelação 508, dígito 23, da relatoria do desembargador Evandro Magalhães. Então, eu pergunto, doutora Janaína, você quer que leia o relatório ou dispensa a leitura do relatório? Eu gostaria que fosse lido, por gentileza, essa vez. Tá, pois não, eu agradeço. Então, doutor Evandro, tem a palavra. Muito obrigado. Tem a palavra. Evandro. Bem, agradecendo a palavra ao senhor presidente, eminentes pares, do Procurador de Justiça, ilustre advogado, doutora Janaína, demais presentes, o relatório está assim colocado. Trata-se de apelações criminais interpostas por José Cício da Silva e o Ministério Público do Estado de Pernambuco contra a sentença prolatada pelo juiz do tribunal, pelo presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara da Capital, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou os réus nos seguintes delitos. José Cício da Silva foi condenado por homicídio triplamente qualificado, os incisos 2, 3 e 4, do parágrafo 2º do 121, ocultação de cadáver, fraude processual, todos do Código Penal, uma pena total de 29 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, 1 ano e 8 meses de detenção, além de 32 dias de multa. Já Ligivânia Siqueira da Silva foi condenada por homicídio duplamente qualificado, nela os incisos 2 e 4, ocultação de cadáver, fraude processual, do Código Penal, a pena de 15 anos, 3 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 32 dias de multa. A denúncia consta resumidamente que no dia 15 de agosto de 2019, no interior da residência situada na rua Cleto Campelo, 15, Vila Baete, Barreiros, nesse estado, os acusados agindo em comendo desígnios assassinaram José Valdemir da Silva, com emprego meio cruel, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ocultaram em seguida o cadáver, lançando em local a ermo, no município de Seriaém. A defesa de José Cício da Silva interpôs o recurso de apelação, sustenta a decisão do Tribunal do Júri seria manifestamente contrária à prova dos autos, aponta contradições no depoimento testemunhais, ausência de comprovação de materialidade das qualificadoras e fragilidade dos laudos técnicos, e em preliminar anulação do julgamento e no mérito a exclusão das qualificadoras, subsidiariamente redução da pena imposta. Já o Ministério Público, por sua vez,
apresentou recurso com o objetivo de majorar as penas de ambos os acusados. Em relação a José Cícero, é a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativa aos motivos do crime e ao comportamento da vítima. Quanto a Ligivânia, postula a negativação das vetoriais dos motivos do crime, personalidade, circunstância, comportamento da vítima, a aplicação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa como agravante e exclusão da atenuante de confissão espontânea, por entender tratar-se de confissão qualificada. Nas contrarrazões ao recurso do Ministério Público, a defesa do exercício requereu desprovimento, sustentando que o motivo fútil representado por ciúmes deve ser valorado no contexto específico e não negativamente na dosimetria, quando ausente reconhecimento pelo Tribunal do Júri. Defende também que o comportamento não contribui diretamente para o crime, portanto, não deve influenciar negativamente na fixação da pena. E a Defensoria Pública, atuando em nome de Ligivânia Siqueira, em contrarrazões, igualmente pelo desprovimento do recurso ministerial, afirma que a sentença respeitou os parâmetros legais de individualização da pena e confissão, ainda que qualificada, justifica o reconhecimento da atenuante. O Ministério Público, por sua vez, nas contrarrazões do apelo de José Cícero, defendeu a manutenção da sentença, sustentou que a decisão do Conselho de Sentença se baseou em prova testemunhal, pericial, documental robusta, suficiente para amparar a condenação. Rechaçou a tese de nulidade e de insuficiência probatória, reforçou a legitimidade e soberania do júri, idoneidade à fundamentação adotada na fixação da pena. A Procuradoria de Justiça, através da doutora Giane Maria de Monte Santos, ela manifestou-se pelo conhecimento do recurso, no mérito, opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial para redimensionamento das penas e desprovimento do recurso do José Cícero, por entender que a condenação foi proferida com base em elementos suficientes, extraídos dos autos e de acordo com a soberania dos vereditos do júri. É o relatório, senhor presidente, e remeti ao revisor. Agradeço, Eduardo Evandro, e passo a palavra para a doutora Janaína. Eu peço que declare o nome, número da OAB e a parte que representa. Porque, pelo que eu vi, são 2 réus. E aí vai haver sustentação oral. Você representa apenas um deles, não é isso? Isso. Doutor Nixon, o microfone de você está aberto. Por favor. Vai estar... pois não. Pronto. Janaína Eunice, advogada, represento José Cícero da Silva, OAB 36665. Posso iniciar? Pode iniciar, obrigado. Pode iniciar. Pronto. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos os membros dessa Câmara, todos os doutores desembargadores aqui presentes, também o Juraci, como sempre solícito e pontual nos nossos atendimentos. Eu me abstenho de fazer o resumo, tendo em vista que já foi lido o relatório para Vossas Excelências. Basicamente, Excelência, nossa sustentação oral é baseada nos memoriais também apresentados, memoriais de despacho, acerca de 2 fatos, em que pese haver a soberania dos vereditos. O que a defesa aponta é que não houve uma paridade em relação às provas levantadas nos autos. As provas, quem deveria trazer esse tipo de prova em relação à autoria seria o Ministério Público, e assim não houve. Tivemos algumas divergências, as provas que foram apresentadas foi muito mais uma questão de visão de túnel, onde não houve, em sede de investigação policial, muito menos instrução processual acerca da autoria do crime, foi-se considerado tão somente o réu, hoje apelante, senhor José Cícero, como possível autor desse delito, desse crime bárbaro, porém, a informação que se baseou isso foi uma testemunha que foi levantado em sede de plenário do júri, como se essa testemunha teria dito de forma inequívoca que teria deixado a vítima no endereço do réu, o que restou provado que isso não aconteceu. E, por essa razão, pede-se sim a anulação do júri, pois os jurados decidiram totalmente contra o que a prova, pois essa testemunha, ouvida em sede de plenário e na instrução processual, negou a afirmação trazida pelo Ministério Público. Esse é o primeiro ponto em relação à prova da autoria. Como se trata de um processo um pouco longo, Excelência, eu precisarei me estender só um pouquinho além da conta, só para poder esclarecer as outras faltas de prova. A exemplo da
do crime em relação à ocultação de cadáver. Há provas materiais no processo que contradizem a informação de que o apelante, José Cícero, e a Ligivânia, e aí nesse caso eu falo por uma extensão, teriam saído da cidade, seria para descartar, para ocultar, para desovar o corpo da vítima. E a prova mostra exatamente o contrário. As herbes dos celulares, enfim, não mostram que eles teriam sequer passado naquela localidade, sendo mais uma prova contrária da decisão dada pelo corpo do júri. Por essa razão, também pedimos a anulação desse julgamento. Para além disso, e aí para que não me estenda um pouco mais, houve a situação de que, no decício, na hora da decisão da dosimetria da pena, houve uma discrepância em relação ao crime a aplicação da pena aplicada tanto ao José Cícero como à Ligivânia foi desrazoada, tendo considerado que a qualificadora foi aplicada tão somente ao José Cícero, qualificadora essa foram duas, só um segundo. Da ocultação do cadáver, foi aplicada tão somente para ele, a ocultação do cadáver, e uma das qualificadoras, além do motivo, o ciúme, do qual já enfim, precisa ter prova robusta em relação a isso, e o processo não trouxe. Então, o que a gente busca é afastar esse julgamento, né, um novo júri, e, não sendo isso, que seja redimensionada e verificada a situação da pena que foi aplicada em discrepância em relação ao José Cícero e em relação à Ligivânia. E, por uma questão também de ordem, o processo todo, houve-se situações que demonstraram muito contraditório à ampla defesa, já que foi pedido ao CRED por 2 vezes a situação a respeito de saúde do apelante, e essas informações não foram prestadas, e era crucial para ser feito ou não o julgamento, e mesmo assim foi dado de ombros, o julgamento foi seguido, mesmo com muitos pedidos da defesa. Esse é o nosso requerimento, Excelência. Agradeço, doutora Simone, pela objetividade, e passo a palavra para o eminente relator, Esbardão Evandro. Bem, agradecendo o retorno da palavra, senhor presidente, vamos ao voto, e ele é bastante extenso, e tentarei colocar o máximo possível as questões, inclusive pela extensão do voto. Bom, passando ao voto, está aí no sistema do PJE para os demais desembargadores, e inicialmente, no voto, eu faço uma repetição com breves palavras, em alguns parágrafos, o que já foi dito no relatório, resumidamente, em relação ao resultado da condenação, e o que foi posto das razões recursais e em contra-razões, e passando a examinar detidamente os recursos promovidos. E aí, em primeiro item, eu enfrento a parte de autoria e materialidade, né, dizendo que encontra-se comprovada na certidão de óbito, que eu faço alusão à ID, o laudo pericial também alusão à ID, a perícia local de crime, e o laudo tanatoscópico, todo com alusão às IDs que constam nos autos. E a autoria, eu falo que está confirmada em face de um robusto conjunto probatório, especial depoimentos colhidos durante a instrução, apontando de maneira firme para a participação direta do apelante no homicídio da vítima José Valdemir da Silva, bem como sua ocultação de cadáver e posterior tentativa de frustrar a apuração penal mediante destruição de evidências e limpeza do local do crime. Isso porque a testemunha Ailton José da Silva, mototaxista, relatou que no dia do crime prestou serviço para a vítima e, na ocasião, o ofendido lhe contratou para levar até a residência de uma prima, situada na rua Cleto Campelo, sendo deixado no local próximo à casa do réu. Essa narrativa é confirmada pelo delegado de polícia Marco de Castro Guimarães,
Júnior, que em juízo confirmou o relato do mototaxista, apontando a casa da prima da vítima, que é a acusada Ligivânia, como sendo o destino final, pretendido pelo ofendido. E aí eu aponto a mídia onde consta isso, a informação também ratificada em juízo pelas testemunhas Maria Valdilene da Silva e Amós Martins da Silva Araújo, com apontamento de onde consta a residência. Dizendo também que o perito Ítalo Henrique Cavalcante Silva, né, diante do magistrado, atestou que a forma como a vítima estava amarrada é característica dela sofreu tortura. A marca encontrada no pescoço da vítima é indicativa de morte violenta, assim como a forma como o corpo estava amarrado facilitava colocá-lo num saco para ser transportado, tendo referido ainda a lesão encontrada na genitália da vítima. Por outro lado, também, o perito também Everton de Góes Nunes, diante do juiz de direito, também disse que esteve na residência dos acusados para a realização do exame, foi utilizado luminol, detectou a presença de esparrimento, gotejamento por contato, indicativo da presença de sangue no banheiro adjacente à cozinha, assim como nesta, sugerindo ação violenta dentro do local. Aponta o laudo, aonde também há referência, e seguindo, dizendo também o depoimento da delegada Vanessa, afirmando que a Ligivânia demonstrava medo e disse que se falasse ela iria morrer, fazendo menção ao réu José Cícero, que implicava o domínio que este exercia sobre ela na posição de liderança na prática desse delito. A testemunha Ivanilda Maria da Silva, esposa da vítima, mencionando que o seu marido Ligivânia mantinha comunicação frequente com o WhatsApp e José Cícero tinha ciúmes do relacionamento, e sustenta o motivo fútil da ação homicida e aponta o recorrente como instigador e executor do crime. A mãe da vítima, Cícera Maria, também declara que nunca presenciou comportamento impróprio, mas sua fala reforça a ausência de qualquer justificativa plausível para o crime, enfraquecendo a tese de provocação por parte da vítima. Para além disso, através do histórico de pesquisa do aparelho celular, né, efetuou pesquisa que no dia 18/8, após a confirmação de familiares, o corpo de Claudemir havia sido localizado em Seriaém. E aí eu sigo mais adiante, dizendo que, embora o acusado Zé Cícero negue a prática do crime, a acusada Ligivânia, durante a fase investigativa, confessou parcialmente a participação, apontou o réu José Cícero da Silva como o autor do homicídio, e ela teria apenas ajudado a enrolar o corpo e limpar o local do crime, versão que buscaria minimizar sua culpabilidade. Confissão qualificada prestada por Ligivânia encontra pleno respaldo nos demais elementos probatórios, que fortalecendo a credibilidade como meio de prova. A narrativa da ré, no sentido que José Cícero foi o autor do homicídio, que ela teria auxiliado apenas na ocultação e na limpeza do local, coincide com outros elementos da prova. Em especial, os laudos a que faço referência aqui ao lado da perícia em local de homicídio, né, com sinais de violência e tentativa de lavagem do local do crime, corroborando a versão de Ligivânia, quanto à posterior limpeza do banheiro. O laudo de perícia tanatoscópica, também que faço alusão, que a vítima sofreu golpes contundentes, sinal de asfixia, da maneira que ela foi morta de maneira cruel, sem chance de defesa. Outra perícia também no Engenho Palmas, onde o corpo foi encontrado, confirmando transporte e descarte do corpo em local a ermo, em conformidade com a confissão que fizeram, que se desfizeram do cadáver em Seriaém, e o laudo de biologia forense, que eu faço também alusão à ID, na constatação de presença de vestígios biológicos da vítima no imóvel, compatíveis com a versão de que o crime ocorreu dentro da residência do casal. Além dos depoimentos escolhidos em juízo, revelam, conforme testemunha, Ligivânia demonstrava nervosismo, havia sinais de remoção de vestígios do imóvel, fortalecendo a versão da que ela tinha feito a declaração. Então, portanto, a materialidade, a autoria estão confirmadas, robusto conjunto probatório, em especial depoimento escolhido durante a instrução, apontando de maneira firme na participação direta do apelante no homicídio da vítima José Valdemir da Silva, bem como na ocultação de cadáver e posterior tentativa de frustrar por ação penal, mediante a destruição de evidências de limpeza do local. Não é? Eu combato aqui a alegação de contradições de depoimento das testemunhas. No análise das provas, revela coerência substancial entre os diversos relatos, compatibilidade com as provas técnicas,
não é? E há pequenas variações naturais prestadas em diferentes fases, não comprometem a integridade da prova. Também em relação ao veredito do Conselho de Sentença, deve ser mantido, não assiste razão à defesa em condenação do réu pela prática dos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual. A condenação está amparada no conjunto probatório, respeitando os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Faço aqui alusão ao artigo 5º, ao artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição Federal, e também em relação às qualificadoras, no motivo fútil, ao meio cruel e recurso dificultou a defesa. Há um reconhecimento pelo Conselho de Sentença soberano na apreciação da prova com fundamento em elementos objetivos constantes dos autos. O motivo fútil é evidenciado pela motivação relacionada aos ciúmes infundados do apelante em relação à vítima, situação que, por sua banalidade e desproporcionalidade, adequa-se à hipótese do inciso 2º. O meio cruel e o recurso dificultou a defesa da vítima, também confirmados, de modo como se deu a execução do crime mediante ataque surpresa, com múltiplos golpes e amarração posterior do corpo, configurando um ataque incapaz de reação por parte da vítima. Então, não compete ao juiz ou a de quem a sede de apelação e de acusação excluir a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, eu trago algumas jurisprudências, uma jurisprudência a esse respeito, do ministro Ribeiro Dantas, que está aqui no processo, mas eu faço... para não se prolongar na leitura, mas é o HC 752835, proveniente do Rio Grande do Norte, não prosperando o pleito da defesa. Então, é mantida a condenação dos réus e respectivas qualificadoras, que eu faço aqui apenas a repetição de toda a tipificação em relação a ambos. E após essa análise, né, há um pedido subsidiário da dosimetria, que é o outro ponto do julgamento, na pena aplicada ao réu José Cícero, no recurso ministerial, ele pretende a elevação da pena base, na valoração negativa dos motivos do crime e comportamento da vítima, até então reconhecido como neutro, requer ainda implicitamente a reavaliação da proporcionalidade da exasperação. E aí, na apelação de José Cícero, há um pleito visando redimensionamento, alegando a excessividade da sanção, e na extensa redação atribuída ao processo dosimétrico, passa a mencionar resumidamente os pontos mencionados e a conclusão do julgador nas respectivas fases. Então, eminentes pares, em relação ao José Cícero da Silva, primeiramente é o crime de homicídio qualificado. Na primeira fase, né, o magistrado fixou 3 anos e 3 meses de reclusão, 11 anos acima do mínimo, tendo tendo em juízo valorado negativamente 5 circunstâncias judiciais a culpabilidade pela conduta altamente reprovável, que executou o crime com um meio de crueldade e frieza, a conduta pela agressividade com a família, ameaças à esposa e filhas em desvalor da figura feminina, conduta desviada dentro e fora do seio familiar, personalidade portando celular dentro do estabelecimento prisional, além de desvio de conduta no âmbito moral e sexual, conforme mencionado pela própria esposa, a Corré. Circunstância por ter praticado premeditação e violência extrema, consequências do crime em razão do sofrimento imposto à família da vítima, medo causado ao réu ter deixado uma prole pequena, além da brutalidade e a forma como o crime foi consumado, com a ocultação de cadáver por vários dias, afetando ainda mais psicologicamente a família. Então, as demais circunstâncias foram neutras e a pena base fixada a 23 anos e 3 meses de reclusão, com acréscimo de 5/8 do intervalo da pena de 12 a 30 anos. Na segunda fase, reconhecidas as qualificadoras, meio cruel e modo que dificultou a defesa do ofendido, a outra foi utilizada por qualificar o homicídio com a aplicação da fração de 1/6, resultando na pena de intermediário de 27 anos, 1 mês e 15 dias. E na terceira, com as causas de aumento ou diminuição, não houve causa modificadora, então ficou em definitivo 27 anos, 1 mês e 15 dias. No crime de ocultação de cadáver, com a pena base fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão, acima do mínimo de 1 ano, pelas mesmas 5 circunstâncias negativas, e na segunda fase, agravante atenuante não havendo, e na terceira, sem causas modificativas,
resultou em 2 anos e 3 meses de reclusão e 16 dias de multa. No crime de fraude processual, fixado em 10 meses de detenção, ou seja, 7 meses acima do mínimo de 3, em razão de 3 circunstâncias negativas, culpabilidade, conduta e personalidade, justificado pelos mesmos fundamentos adotados na pena do homicídio, e as demais neutras. Na segunda fase, agravante atenuante não havendo, e na terceira, se a inovação se destina a produzir efeito de processo penal, ainda que não iniciado, apenas aplica-se em dobro, sem causa de diminuição. Então, a pena definitiva foi de 1 ano e 8 meses de detenção. Concurso material foi aplicado, somando-se as penas, se chegando aos 29 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano e 8 meses de detenção, além de 32 dias de multa no regime fechado. Pois bem, em relação à defesa, fala sobre a culpabilidade enquanto circunstância judicial, há um juízo de censura, diante das condições pessoais do contexto da infração. A sentença reconheceu a extrema reprovabilidade da atuação que idealizou, liderou e executou o plano homicídio de alta perversidade. O modo como o crime foi cometido revela não apenas violência desmedida, mas intenção deliberada de submeter a vítima a sofrimento físico, psíquico desnecessário que extrapola o dolo comum. José Cícero, conforme delineado, assumiu o papel central na execução do homicídio, tendo praticado atos que indicam crueldade e frieza mediante tortura enquanto viva a vítima, causando lesões em várias partes do corpo, demonstrando frieza e desumanidade. E aí, faço mais algumas considerações, entrando também para a conduta social, que atribui valoração negativa. Consta dos autos, inclusive, em depoimentos e áudios apresentados pela Correia Givânia, em declarações de familiares, José Cícero apresentava um comportamento possessivo, agressivo, ameaçador. Tais elementos foram confirmados por testemunhos, registros policiais que descrevem um histórico de atitudes intimidatórias, principalmente no âmbito doméstico e relacional, revelando conduta social reprovável e desviante. E eu falo aqui em relação à jurisprudência nesse ponto, sendo legítima a valoração negativa, e passo à personalidade. Em relação ao índole, caráter, tendência de comportamento e grau de periculosidade, embora essa análise envolva certo juízo subjetivo, ela deve estar fundamentada em elementos objetivos. No caso de José Cícero, a sentença descreve ciumento, controlador, histórico de comportamento violento no ambiente, dados corroborados por áudios, relatos de ameaças, investigações policiais e declarações da própria Correia, que afirmaram que ele intimidava e não teria revelado a verdade antes por medo de retaliações. Há nos autos referência direta ao exercício de domínio sobre Givânia, contexto de legítima interferência na personalidade agressiva, manipuladora e predisposta à violência. O STJ já decidiu que é possível valorar negativamente a personalidade nas condutas reveladas nos autos que demonstram frieza e sensibilidade moral e desvio de acentuado comportamento, mesmo que tais características não configurem por si só os crimes autônomos. Passo também a circunstância do crime, que respeito à execução, tempo, local, meios utilizados e outras peculiaridades. No caso, o juízo fundamentou a negativa desse vetor na extrema violência empregada e a crueldade da execução do homicídio, consumado com golpes da genitália da vítima, seguida de enforcamento, amarração e subsequente ocultação do corpo. O laudo revelou que a vítima estava amarrada em punhos, tornozelos, de forma a sugerir que tenha sido subjugada ainda em vida, o que reforça o caráter cruel, planejado da ação, ultrapassando o conteúdo típico do parágrafo 2º, 2 e 4 do Código Penal, permitindo a exasperação da pena. As consequências foi destacado anormais à espécie, além do resultado típico esperado, deixando filhos pequenos, família profundamente abalada, permaneceu por dias em desespero até a localização do corpo, em avançado estado de decomposição, gerou dor intensa, duradoura, sobretudo a mãe do ofendido, que prestou comovente depoimento sobre os impactos emocionais, inclusive permanecendo a sensação de temor em relação ao acusado. Então, é legítima a valoração negativa também de consequências do crime, extrapolando o resultado. Então, sigo mais adiante, eminentes pares, no Ministério Público, em relação à negativação dos vetores do motivo e comportamento da vítima, todavia, no meu entender, não merece prosperar nesse campo.
o pleito da acusação. Pois os motivos do crime, fundado em ciúmes, é típico do exemplo do motivo fútil, já utilizado como qualificador, reconhecido no conselho de sentença. Não pode ser valorado novamente na primeira fase da dosimetria para evitar o bis in idem, como já assentado pelo STJ. Não é? E em relação ao comportamento da vítima, em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fim de exasperação da pena base, se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento, essa circunstância deve ser considerada neutra. Nós sabemos e já decidimos muito assentadamente nessa posição. Trago aqui uma jurisprudência no agravo regimental no RESP 2168542, da relatoria do ministro Antônio Palheiro, que está aqui posto como fundamentação nesse campo. E então, eminentes pares, eu vou concluindo que todas as 5 circunstâncias valoradas, não é que eu aqui repito, as 5 foram corretamente fundamentadas nos elementos concretos e constantes dos autos, pelo que devem ser integralmente mantidas, não se justificando, entretanto, o acréscimo pretendido pelo Ministério Público. A adoção pela sentença de critérios objetivos baseados em infração de 1/8 entre o intervalo entre o mínimo e o máximo está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, autorizando a atualização de critérios quantitativos racionais para evitar a arbitrariedade na fixação da pena base. Relembre-se o artigo 59 do Código Penal, no exercício, o julgador da sua discricionariedade vinculada, fixando a sanção dentro dos limites, e, diante de 2 circunstâncias desfavoráveis, optou por, com razoabilidade e proporcionalidade, adotar o patamar de 1/8, né, na consolidação do STJ, já falando, né, que admite tanto 1/6 como 1/8, sendo que os parâmetros são um pouco diferentes, não é? E aí foi adotado de 1/8. Trago aqui mais jurisprudência a esse respeito, da relatoria do ministro Olímpio Menezes, e também inclusive fazendo alusão também à relatoria do ministro Rogério Schetti. Então, eminentes pares, é adequado o patamar de 1/8 a ser aplicado para cada uma das circunstâncias, né, na gravidade concreta da conduta, as circunstâncias de que foi praticado, os fatores justificam a adoção de incremento mais severo no intervalo que é permitido pela jurisprudência. E como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o aumento operado per etapa observou diretrizes jurisprudenciais, não tem um acréscimo realizado para cada circunstância, reputada negativa, igualmente por esse viés, incabível falar em redução da pena fixada. Essas foram as palavras da Procuradoria de Justiça, e aí a pena mínima de 12 e a máxima de 30, não é? O acréscimo acabou sendo de 5/8, porque foram 5 circunstâncias, e aí chegou a penalidade que foi aplicada. E então eu entro com mais algumas considerações em relação a isso, não é? Então foram corretamente utilizadas as qualificadoras, não é? E a fração também posteriormente na qualificação foi aplicado 1/6 que havia sido fixada, aceita também jurisprudencial e proporcionalmente razoável a gravidade. E quanto aos demais delitos, não houve aplicação de agravante e atenuante, não foram aplicadas causas de aumento e diminuição, e assim como consignado em tratando do concurso material. A defesa veio em relação ao réu. Então, eminentes pares, Ligivânia, que é a outra ré, a ré, aí eu faço também as considerações em relação à dosimetria. E aí eu vou tentar, como a defesa veio em defesa do réu e não a ré, mas então vou tentar ser até mais resumida, vou tentar ser resumido nessa parte de Ligivânia, mas eu enfrento aqui o crime de homicídio qualificado em todas as suas fases, desde a pena base fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão, seguindo pelas atenuantes e agravantes,
que houve a confissão por parte dela, e houve uma redução de pena de 2 anos e 6 meses, não é? A parte de ocultação de cadáver também, em relação a ela, eu também faço aqui algumas considerações do que foi aplicado resumidamente pelo magistrado, e com a atenuação também da confissão foi aplicado ela também nesse ponto, e a fraude processual, que é o terceiro crime, não é, com a valoração e enfrentamento da pena base, a segunda e terceira fase, também foi considerada a confissão por parte dela, e o concurso material também. Então, eminentes pares, eu entro aqui em relação às questões em relação à Lucivânia, né, enfrentando a parte, inclusive, com fundamentação da doutrina penal e jurisprudência dos tribunais, especialmente o STJ, né, na aplicação diferenciada de qualificadores entre os coautores, desde que demonstrado nos autos que determinado agente não detinha ciência por adesão volitiva à circunstância qualificadora ou teve participação de menor relevância no aspecto específico que justifica a qualificadora. Não é? Eu entro aqui também em relação à doutrina de Rogério Greco, em se tratando de homicídio cometido por 2 coautores, é cabível examinar individualmente o conhecimento, a vontade e a efetiva participação de cada réu no aspecto qualificativo do crime. Então, o Conselho reconheceu, né, o motivo fútil e dificultou a defesa da vítima, né, em relação à Lucivânia, e ao realizar o processo do Zibético em todas as fases, né, e na valoração negativa de culpabilidade e consequências do delito, e registrando que as demais circunstâncias valoradas não foram questionadas e encontram devidamente fundamentadas. Então, em frente em relação à Lucivânia, a questão que foi pontuada na conduta social, né, que mantinha o comportamento adequado no meio que vivia, reconhecido como pessoa trabalhadora sem envolvimento anterior, a ausência de registros comportamentais desajustados do convívio comunitário e profissional, na inexistência também de antecedentes infracionais que indicassem propensão à delinquência, legitimaram a valoração positiva da referida circunstância. A personalidade também, o juiz procedeu com acerto ao valorar positivamente na análise personalidade processual social da acusada, evidenciando tratar-se de pessoa que, apesar da gravidade do fato, demonstrou capacidade de introspecção e senso de responsabilidade ao assumir parcialmente a participação nos atos subsequentes do homicídio e não havendo elemento nos autos que indique traços de periculosidade exacerbada, agressividade patológica ou desvio acentuado de caráter. Eu entro aqui na parte jurisprudencial em relação ao que é a orientação do STJ, não é? Pontuando que, todavia, assiste razão em parte ao Ministério Público no seu recurso quanto ao pleito de aumento de pena de Lucivânia, no que se refere à qualificadora que não foi aplicada na primeira ou na segunda fase. É que na primeira fase não cabe falar em agravante genérica, haja vista que o motivo fútil foi utilizado como qualificadora, não podendo ser utilizado para agravar a pena, sobejando outra qualificadora que não foi utilizada na primeira fase, tampouco em outra fase do processo. Então, nesse particular, incorreu em equívoco o magistrado ao considerar neutra a valorização das circunstâncias, momento que deveria ser adotado na qualificadora do recurso, que dificultou a defesa da vítima diante da emboscada, que também poderia ter sido utilizado como agravante genérica, pois evidencia o ataque à vítima de forma sorrateira, de surpresa, situação que impediu qualquer reação. Como bem anotado, os jurados votaram pela aplicação da qualificadora. Boa interferência de áudio. Pela qualificadora diretamente ligada às circunstâncias, o acusado atraiu a vítima no local do fato, de forma dissimulada, atacar o costumante perfurante, agrediu diversas vezes, para depois assassiná-la, amarrá-la e jogá-la embrulhada do corpo a quilômetros de distância. Então, as circunstâncias do delito devem ser consideradas em desfavor da réia Lucivânia e majorada a pena em mais do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou seja, 2 anos e 3 meses,
Então, em face do recurso da acusação e a falta de utilização desse patamar, dessa questão, eu elevo a pena base da ré para 16 anos e 6 meses, de 16 anos e 6 meses para 18 anos e 9 meses de reclusão, né? Na segunda fase, não foi computada as qualificadoras, foi aplicada a atenuante da confissão, que deve ser mantida, não se mostra isolada estratégica meramente de mitigar sua responsabilidade, coaduna com robusto conjunto probatório reunido ao longo da instrução criminal. Merece redimensionamento quanto, por força da alteração da pena base, portanto, com a redução pela atenuante da confissão na fração de 1/6, ou seja, de 3 anos, 2 meses de reclusão, a pena intermediária passa ao quanto de 15 anos e 7 meses de reclusão. A terceira fase, não existe causa de diminuição ou aumento, estabiliza-se, então, a pena definitiva do homicídio qualificado em 15 anos e 7 meses de reclusão. A ocultação não merece reparos, mantém-se a pena como posta. Na fraude processual, não merece reparos também. E, em se tratando de concurso material, é uma consolidação, consolida-se a pena definitiva da ré, na soma das 3 penas, né, de 15 anos e 7 meses de reclusão, e 1 ano e 3 meses de reclusão. E aí na PFAS a pena total de 16 anos, 10 meses de reclusão e 6 meses de detenção, além de 32 dias multa. Mantido o regime fechado. Então, eminentes pares, no final do voto, já no último parágrafo, então eu dou a conclusão total do voto, né, dizendo que tem um microfone aberto que está interferindo. Então, no último parágrafo, o resumo do voto no total, a conclusão final é que o voto é no sentido de negar provimento ao recurso José Cício da Silva, mantida a pena fixada na sentença, e dar parcial provimento ao recurso ministerial, e readequando a dosimetria, aumentando a pena de Ligivânia Siqueira da Silva, né, fixando em 16 anos, 10 meses de reclusão e 6 meses de detenção e 32 dias multa, mantendo o regime fechado. É assim, senhor presidente, calcado o voto da relatoria. O voto do eminente relator, negando o provimento ao recurso da defesa e dando provimento parcial ao recurso do Ministério Público para majorar a pena em relação à ré Lucifândia. Colho o voto do desembargador revisor, desembargador Isaías. Obrigado, presidente, pela palavra. Inicialmente, bom dia a todos. O meu voto já está consignado no sistema. Eu tive acesso ao processo previamente e o meu voto é no sentido de acompanhar a relatoria, presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. A unanimidade negou-se provimento ao recurso de Cícero, da defesa, e deu-se provimento parcial ao recurso do Ministério Público para majorar a pena de Ligivânia Siqueira da Silva, nos termos do voto da turma. Doutora Janaína, muito obrigado. Obrigada, senhores. Bom dia. Obrigado, bom dia. O próximo é o habeas corpus da relatoria do desembargador Isaías, é o número 66 da pauta. 66 da pauta é o habeas corpus 19.839, dígito 55. Ezequiel Augusto dos Santos é o paciente. Quem é que vai fazer a sustentação oral, por favor? Quem pediu foi o doutor Rivan Ribeiro, porém eu não estou visualizando ele aqui na tela, não. Tá, não é? Então vamos aguardar, vamos deixar isso para a sequência e vamos chamar o outro, que é da relatoria do desembargador Evandro Magalhães. É o seguinte, é o 67, o habeas corpus 16.363, dígito 009, Pedro Ivo de Carvalho Genu, é o paciente, doutor Nixon é o advogado.
Então, eu pergunto, doutor Nixon, você dispensa a leitura do relatório, o que é que seja lido o relatório? Bom dia, excelência, doutor Mauro. Eu gostaria que fosse lido o relatório e Pois gostaria não. também de pedir desculpa aos senhores, que eu não sei o que aconteceu, eu não consigo acionar a câmera do meu computador. Tá, não tem problema não. Agora, apagou desde aquela hora que eu falei e não Pois consigo mais não. voltar, não. O importante é a imagem também, é o som. Então, o desembargador Evandro, tem a palavra, desembargador Evandro, é o 67 da pauta. Pois não, presidente, eminentes pares, ilustre advogado, fará a sustentação oral. O relatório é o seguinte: estamos diante de um habeas corpus com pedido liminar em favor de Pedro Ivo Carvalho Genu, objetivando a imediata soltura, alegação de que a custódia foi decretada exclusivamente com base na gravidade abstrata do crime e declaração da vítima, sem apontar elementos do caso concreto para justificar a necessidade da medida extrema. O paciente foi preso em maio de 2025 na acusação do crime de estupro, atos libidinosos diversos da constituição carnal. Bom, eminentes pares, o caso é de segredo de justiça. Aí, providências para o sigilo desse caso. Ô, Vossa Excelência, já que foi chamado e estamos julgando, não sei como é que a gente faria, né? Não, deixa eu ver aqui, é segredo de justiça, deixe-me ver. Eu estava vendo, às vezes, aparece como segredo de justiça, mas o tema que a gente vai abordar não se trata de segredo, mas aí, não, de fato, é estupro, inclusive com menor. É verdade, é porque eu pensei que fosse outro caso, tudo bem. Então, deixa eu só, minuto, estou colocando, então, viu? Pode parar a transmissão. Continua a gravação da sessão, mas para a transmissão. Pronto, pode já está tudo certo aqui. Perfeito, perfeito. Pode continuar. A apresentação, pediu o link, foi encaminhado, mas o advogado não compareceu. Então, a gente vai julgar normalmente esse habeas corpus. É o 19.839, dígito 55, do paciente Ezequiel Augusto dos Santos. Dos votos, deixando um destaque para aqueles dois que nós temos uma divergência e que o desembargador Isaías lançou o voto, e também vou pedir desculpa aqui no 12 da pauta, que eu não trouxe o voto de vista, então nós julgaremos na próxima sessão. Então, eu vou fazer aquela leitura. A unanimidade de votos negou-se provimento ao apelo. Do 9 da pauta, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45, 46, 47, 50, 51, aí nesse 51 negou-se provimento, mas fez uma correção de erro material, 52, 57 e 65. A unanimidade deu-se provimento parcial ao apelo para redimensionar a pena, 24, 30, 34, 49. A unanimidade deu-se provimento ao apelo nos termos do voto do relator, 14 da pauta. A unanimidade deu-se provimento parcial
ao apelo nos termos do voto do relator. 6, 11, 22, 29, 44, 53, 54. A unanimidade de voto foram os embargos de declaração rejeitados. 1, 2, 4, 5, 7 e 8. A unanimidade de voto foi concedida a ordem desse habeas corpus que nós acabamos de julgar, 67. A unanimidade de votos foi denegada a ordem dos habeas corpus 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 e 69. A unanimidade de voto negou-se provimento ao agravo de execução, número 48. A unanimidade de votos foi negado o provimento ao recurso em sentido estrito, número 3, 13, 55, desculpe, 3, 13, 15, 16, 26, 27 e 68. 68. Deixa-me ver aqui, porque depois da sessão, depois que a gente fez esse resumo da pauta, eu vi que entraram mais 2 ou 3 processos. Deixa-me ver aqui. O último 69 já foi anunciado. Então, o 70 da pauta, Juraci, veja bem, isso aí não está na relação, então você anote aí. O 70 da pauta é a apelação número 301, dígito 91, da relatoria do desembargador Isaías. A unanimidade de votos negou-se provimento ao apelo. O 73 da pauta é um habeas corpus da minha relatoria, a unanimidade de votos denegou-se a ordem. O 71 e o 72 são da relatoria do desembargador Evandro Magalhães e dois conflitos de competência de jurisdição em que Sua Excelência o desembargador Evandro declarou como competente o juiz da vara de execuções penais. Eu tinha me posicionado pela competência de uma das varas criminais da capital e o desembargador Isaías pediu vista e lançou um voto divergindo do relator. O desembargador Evandro pediu para que, antes de eu anunciar o resultado, ele quer fazer os esclarecimentos. Então, o desembargador Evandro tem a palavra. Isso, presidente. O 71, tanto 71 e 72, a questão é a mesma, são 2 conflitos, não é? A tese é a mesma. Eu gostaria apenas de pontuar brevemente a posição por mim adotada, né? Já estão votados ambos os processos, eu estou com voto vencido em ambos, mas eu gostaria apenas de pontuar as minhas razões de decidir da forma de colocar a vara de execuções penais para resolver o cumprimento dessa carta precatória. Em relação ao 71, por exemplo, né, que a posição é a mesma em ambos, mas aqui a gente vê no 71, né, há uma referência de que é uma questão de, quando a gente analisa a carta precatória proveniente de São Paulo, né, verifica-se que foi proposto e homologado um acordo de não persecução penal, né? Inclusive, eu faço aqui uma transcrição, quando, por exemplo, no item 2, a questão foi determinada de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas por 1 ano, em local assim indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Decreto-Lei 2648, né, que é o Código Penal. Então, essa é a determinação para o cumprimento da carta precatória proveniente de São Paulo. E aí eu fico aqui, nos meus fundamentos, um destaque ao artigo 28A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, né, que diz que, uma vez homologado judicialmente a NPP, o magistrado ao Ministério Público a fim de que inicie a execução perante o juízo das execuções penais. Portanto, a norma do Código de Processo Penal, que é a lei federal, aponta a necessidade de atuação do juiz de execução para fim de fiscalização
do cumprimento do acordo. Eu faço aqui a transcrição do artigo, quando diz que, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. Aí vem o artigo, e lá no parágrafo 6º, ele diz o seguinte: homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a sua execução perante o juízo de execução penal. Esse é o exato termo do Código de Processo Penal, que é uma lei federal. No caso concreto, o ANPP foi homologado, embora pelo juiz da unidade federativa diversa, a execução das obrigações se dará em comarca distinta, onde atualmente reside o beneficiário, o que autorizou a expedição da carta precatória com esse objetivo, né? E realmente aqui eu faço uma referência aqui do artigo 1º, não é? Do provimento do Conselho da Magistratura, não é? Dizendo no artigo 14, que homologado o acordo de não persecução penal, caberá ao Ministério Público o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento do acordo, observando o disposto no artigo 1º do parágrafo único. O parágrafo 1º, ele diz que, regulamentando esse artigo 28A, e no âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público, o parágrafo único diz que o acordo de não persecução será implementado pelo Ministério Público perante o juiz de conhecimento, restando dispensado o ajuizamento da execução autônoma perante o juiz de execução. Então, assim, eu vejo dois comandos, não é, opostos. Tanto o provimento do Conselho da Magistratura, ela está de encontro, no meu entender, à lei federal, que é o Código de Processo Penal. Então, em razão disso, né, em face até da hierarquia, né, das normas, o meu posicionamento foi determinar o envio à vara de execuções penais. Então, assim, essa foi a minha razão de decidir, não é, tanto 71 como 72, e realmente, assim, eu gostaria só de pontuar isso, não é? Obviamente que posições contrárias a gente força a gente até a tentar melhor compreender as outras posições e quem sabe, adotar, né? Mas, por enquanto, vamos dizer assim, diante do que eu vejo, do enfrentamento entre a lei federal, que é o Código de Processo Penal, e o provimento do Conselho da Magistratura, eu entendo que deveria prevalecer o Código de Processo Penal. É só isso, presidente, só para apontar essa razão de decidir. Agradeço, desembargador Evandro. Agora, antes de desembargador Isaías falar, deixa eu falar pontualmente uma coisa. Veja bem, eu entendo a posição de Sua Excelência, desembargador Evandro, mas a pergunta é o seguinte: hoje nós temos a vara de execuções penais. Nós temos 6 varas de execuções penais aqui no Estado e temos essa vara de execuções penais de meio aberto, de medidas mais brandas, no caso. Mas a pergunta é o seguinte: nós não temos, nessas varas de execuções penais, eu entendi perfeitamente o que o desembargador Evandro colocou. É uma questão de interpretação, assim, literal. Fala, vai ser executada onde? No juízo da execução penal. A questão é que interpretou-se isso, que a execução se dará no juízo da execução penal, que é o juízo da própria vara. É a interpretação que foi dada aqui, e eu acho que a grande maioria dos estados, mas aqui em Pernambuco é desse sentido. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: vamos imaginar que um processo está tramitando na terceira vara criminal da capital.
E o Ministério Público faz uma proposta de acordo de não persecução penal e é homologada pelo juiz da terceira vara de execuções penais. Ele, nesse caso da terceira vara, originariamente da terceira vara, vai mandar para o juízo da execução penal ou vai ficar com ele lá na terceira vara? Se a resposta fosse, vai mandar para o juiz da vara de execuções penais, aí eu acompanharia o desembargador Evandro. Mas todos os acordos de não persecução penal aqui no estado de Pernambuco, eles são executados na própria vara. Então, por similitude, como chegou uma carta precatória de outro estado para cá, e não obstante a carta precatória eventualmente constar para que o juiz das execuções penais, ainda que conste dessa forma, aqui em Pernambuco, quem executa não é o juiz da execução penal, é a vara criminal. Então, chegando essa carta precatória, distribui-se para uma das varas criminais da capital. Por isso aí a questão é o seguinte: por que surgiu esse conflito? Veja que o conflito, é interessante que o conflito não surgiu entre um juízo de uma vara criminal e o juiz da vara de execuções penais. Esse conflito surgiu entre a Central de Cartas Precatórias da capital, que mandou para a vara de execuções penais. Aí a vara de execuções penais disse: não sou eu, é uma vara criminal. Mas aí, ao invés de mandar para a vara criminal, suscitou o conflito. Tudo bem. E eu reconheço que tem outros precedentes de outras câmaras, nesse sentido também da relatoria de Marco Evandro. Mas, assim, eu acho que a decisão mais prudente, mais na prática, o que está ocorrendo nesse sentido, que é de uma vara criminal por distribuição. Mas eu entendi a posição do desembargador Evandro também. Desembargador Isaías. Não, presidente, eu queria só fazer a complementação, compreendo também o posicionamento do desembargador Evandro, à luz do que está disposto na legislação e na jurisprudência. Sua Excelência tem inteira razão, sendo que, pelo que me parece, em nosso estado, vem caminhando bem, dessa forma como foi estabelecido pelo Conselho da Magistratura, no seu provimento, que inclusive está sendo, eu cito no voto vista, e eu creio que por uma questão de política judiciária, eu acho que essa é a melhor solução, a solução local. E o voto, eu acho que ele tem sentido, desembargador Mauro, até para que a gente possa, essa decisão aqui colegiada nesse sentido, até para que a gente possa refletir e, eventualmente, até propor uma modificação no nosso COGE, enfim, para que a gente possa localmente disciplinar essa matéria de competência. Mas é isso. Eu acho que é enriquecedora a decisão, a discussão que a gente está promovendo aqui, e vamos para frente para ver se a gente consegue chegar a um bom termo nessa questão do acompanhamento dos acordos da persecução penal. É isso, presidente. Só dar essa palavra e reforçar o voto acompanhando Vossa Excelência. Obrigado. Então, acho que a gente pode anunciar o resultado, né? Posso anunciar o resultado? Né, presidente, só para incluir a minha adesão em relação a essa importância de discutir esse caso, esse tema, e realmente, assim, depois discutir também se seria a questão do cabimento de fazer essa provocação também, a alguma revisão dessa questão no Conselho, e o debate realmente sempre é muito enriquecedor, e muito bom, principalmente quando a gente sabe que tem posições divergentes, né, em relação a isso aí, né, e aí tem esse confronto aí de normas, né, o Código de Processo Penal, o COGE, a Lei de Execução Penal, né, e essa carta precatória, por exemplo, né, com prestação de serviço à comunidade e tudo,
para fazer, inclusive, efetivar isso aí, a AVEPA tem essas entidades, né? Tem o cadastramento, tem vamos dizer, um arcabouço até bom para poder executar especificamente essa carta precatória em relação ao que foi decidido, seria bem adequado. Mas, realmente, há essa posição divergente, né? Essa divergência, e a discussão e rediscussão, não é, uma vez ou outra, é sempre muito bom, porque a gente ou fixa ou até nos permite até a repensar, ou fixando mais ainda, ou até vendo outros caminhos. Então, concordo plenamente com o que foi colocado por os eminentes pares em relação a essa importância da gente, uma vez ou outra, discutir essas divergências e pontuar um pouco mais para reafirmar ou repensar a situação. É só isso, presidente. Agradeço. Pode proferir o resultado. Obrigado. Agradeço. E a discussão também, muito boa, enriquecedor. Então, Juraci, o número 71, Juraci, veja bem, o número 71 e 72, o resultado é o mesmo. Por maioria, vencido o relator, declarou-se competente uma das varas criminais da capital, nos termos do voto do desembargador. É porque eu votei assim antes, agora o desembargador Isaías estava voltando. Então, por maioria, vencido o relator, declarou-se competente uma das varas criminais para processar o acordo de não persecução penal. Aí, no caso, lavrará o acordo o desembargador Mauro Alencar, porque eu votei primeiro na divergência, o desembargador Isaías está me acompanhando. Então, lavrará o acordo de ambos do desembargador Mauro Alencar. Pronto. Já removi minhas emendas, presidente. Já estão removidas. Agradeço. E qual foi aquele que eu pedi vista, mas não trouxe, meu Deus? Eu acabei de dizer aqui, Juraci, veja bem, o 12 da pauta permanece na pauta, viu? É o único que vai permanecer na pauta sem conclusão de julgamento. É o 12 da pauta. O 12. Vamos aqui já pensar numa data para a próxima sessão. Amanhã a sessão vai ser presencial, sabe dizer se vai ser presencial a sessão criminal? Vai ser sim. Na minha agenda, presencial. Presencial? Então pronto, amanhã a gente combina, amanhã a gente acerta lá, tá ótimo, tá bom, vamos deixar para amanhã. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todos, Bardo Evandro, Bardo Isaías, doutor Zé Correia, Juraci, pessoal da taquigrafia, os advogados. Agradeço a todos e declaro encerrada a sessão, tá? Um abraço a todos. Um grande abraço, até a próxima. Um abraço. Abraço a todos. Até mais.